Como romper o ciclo de pobreza mental herdada. Você herdou muito mais do que o tom da pele, os traços do rosto ou a cor dos olhos. Você herdou crenças, herdou medos, herdou uma programação invisível, silenciosa, camuflada nas histórias que ouviu na infância, nos conselhos bem-intencionados que reforçaram a escassez, nos olhares que te ensinaram a abaixar a cabeça diante da vida. E o mais cruel dessa herança é que ela é aceita como normal, como tradição, como uma dívida silenciosa que você paga sem questionar. O ciclo de pobreza mental não é apenas sobre dinheiro, é sobre a forma como você pensa, age, decide, sente. É sobre a maneira como você olha o mundo e, principalmente, como você olha para si mesmo. Você foi ensinado a temer o erro, a idolatrar a segurança, a se esconder na mediocridade. Foi doutrinado a acreditar que querer mais é pecado, que sonhar grande é arrogância, que a escassez é digna e a abundância suspeita. E aí está o engano fatal. A pobreza mental se disfarça de virtude. Ela se mascara de humildade, mas por trás está a covardia. Covardia de quebrar padrões, de romper com o que foi imposto, de escrever uma nova história. Você quer romper esse ciclo? Então pare de justificar, pare de romantizar, pare de aceitar a prisão mental como zona de conforto. Romper o ciclo exige brutalidade emocional. Exige que você olhe para suas crenças e tenha a coragem de perguntar: de onde vem isso? É meu ou foi plantado em mim? A pobreza mental não resiste à luz da consciência. Quando você expõe suas crenças herdadas ao fogo da verdade, elas murcham, porque você percebe que a maioria das ideias que carrega nunca foi sua. São ecos de pessoas que viveram no medo. E você não precisa perpetuar essa cadeia. Você não está aqui para continuar o ciclo. Você está aqui para ser o ponto final. E esse rompimento começa com uma decisão interna. Não é uma decisão leve, confortável, bonitinha. É uma decisão crua, suja, dolorosa, onde você mata cada pensamento de escassez que brotar em sua mente. Napoleon Hill dizia que todo homem que vence aprende, tarde ou cedo, que ele mesmo é o mestre de seu destino. E isso começa na sua mente. Você precisa assumir o comando absoluto dela, porque se você não comanda sua mente, ela será comandada pelos medos, pelos traumas, pelas vozes que sussurram: não é para você. Você quer liberdade financeira? Comece libertando sua mente. Você quer quebrar o ciclo? Pare de se comportar como quem ainda está preso. Haja como quem já rompeu. Fale como quem já se libertou. Decida como quem já não aceita migalhas emocionais, mentais, financeiras. O ciclo se rompe quando você para de reagir à vida como vítima. Quando você para de esperar permissão. Quando você não pede mais desculpas por querer tudo. Você não precisa mais repetir a história dos seus pais, dos seus avós, da sua comunidade. Você não é a continuação deles. Você é a ruptura. E quando você decide romper, o mundo não vai te aplaudir. Ele vai te testar. Vai tentar te puxar de volta. Porque quando você cresce, você expõe a pequenez dos que ficaram. E muitos vão tentar te fazer desistir, apenas para não terem que encarar suas próprias prisões. Mas esse é o preço da liberdade. Você vai precisar aprender a caminhar sozinho, a pensar como ninguém ao seu redor pensa, a se sentir desconfortável no meio dos que ainda veneram a pobreza mental como estilo de vida. Você está pronto para isso? Está pronto para ser mal compreendido, ridicularizado, desacreditado? Está pronto para pagar o preço de ser diferente? Porque quem rompe o ciclo paga o preço mais alto. A solidão do pioneiro, o desconforto do desbravador, o vazio do espaço que ninguém jamais pisou. Mas também colhe o prêmio que ninguém jamais teve, o prêmio da liberdade total, o prêmio da mente limpa. E aí, meu amigo, não há dinheiro que pague. Você nasceu para ser essa ruptura. Você nasceu para ser a exceção estatística. Você nasceu para provar que não importa o que te deram. Importa o que você faz com isso.
Então, escolha agora. Ou você continua a ser escravo das crenças herdadas, ou você se torna o libertador da sua linhagem. Não há meio termo. Ou você quebra o ciclo, ou o ciclo quebra você. Você é o único obstáculo entre o sonho e a riqueza. Não é o governo, não é a sua família, não é a economia, não é o acaso. É você. E enquanto você continuar a acreditar que o que está do lado de fora tem mais poder do que o que está do lado de dentro, você continuará vivendo uma vida que não escolheu. Continuará pedindo permissão para existir, para prosperar, para sonhar alto. Continuará se sabotando de formas sutis, sofisticadas e absolutamente cruéis. O maior sabotador da sua história tem seu nome. A voz que diz que não é hora. A que repete que não é possível. A que insiste que é melhor se contentar. Essa voz não é a verdade. É apenas a sua versão treinada pelo medo. E o medo é um mentiroso habilidoso, um ventríloco que fala pela sua insegurança, pelo seu trauma, pela sua memória de fracassos. Mas você não é seu medo. Você é a força que pode calá-lo. Desde o início da humanidade, tudo o que foi construído veio de mentes que ousaram discordar do impossível. Edison falhou 1000 vezes antes de acender uma ideia. Lincoln perdeu inúmeras eleições antes de liderar uma nação. Ford foi ridicularizado por querer motorizar um mundo de cavalos. Disney foi despedido por falta de imaginação. E mesmo assim, eles seguiram. Por quê? Porque em algum lugar dentro deles, uma convicção gritou mais alto do que a dúvida. E essa convicção é o que você precisa reacender. Você nasceu com uma centelha, um desejo ardente que não veio por acaso. Napoleon Hill chamava isso de o ponto de partida de toda realização. Desejo. Um desejo tão intenso que arde mais do que o medo da crítica, mais do que o desconforto do fracasso, mais do que o terror do julgamento. O desejo é o que move os grandes, mas também o que assusta os fracos. Porque desejar é perigoso, exige responsabilidade, exige coragem para admitir: eu quero mais. E muitos preferem o conforto do conformismo ao desconforto da ambição. Mas se você está ouvindo isso agora, é porque há algo em você que ainda arde, que ainda busca, que ainda sonha. Não importa quantos anos você tem, quantas vezes caiu, quantas portas se fecharam. Se você ainda deseja, ainda há caminho. O problema é que a maioria se perde tentando seguir mapas alheios. Ignoram sua bússola interna. Ouvem conselhos de quem nunca pisou onde querem chegar. Ajustam seus sonhos ao tamanho do medo dos outros. Você não foi feito para isso. Você não foi moldado para viver pequeno, comprimido, encaixado em moldes alheios. Você nasceu para expandir, para ocupar espaço, para gerar impacto, para ser a exceção, não a média. Mas isso exige um tipo diferente de mentalidade. A mentalidade que Napoleon Hill chamou de mastermind, mas que o mundo moderno precisa entender como autodisciplina radical aliada à fé inabalável. Você precisa crer antes de ver, porque tudo o que existe começou na mente de alguém que acreditou no invisível. O avião era impossível, a luz elétrica, uma fantasia, a cura de doenças incuráveis, um delírio, até que alguém não aceitou o impossível. Até que alguém se recusou a ser o próprio obstáculo. Você está à distância de uma decisão, não da sorte, não de uma oportunidade mágica, mas de uma decisão convicta, uma que você toma com o corpo inteiro, com a alma, uma que não depende de motivação, mas de visão. Uma visão clara do que você quer, por que você quer, e o que está disposto a pagar por isso. Porque você vai pagar. Todo sonho tem um preço. E esse preço não é só esforço, é renúncia, é foco, é aprender a dizer não, até para quem você ama, é suportar a incompreensão, é resistir à mediocridade que veste a fantasia de bom senso, é insistir quando o mundo diz, já deu, é continuar mesmo com medo, mesmo sozinho,
mesmo sem garantias. Não existe sucesso com garantia. Existe compromisso. Compromisso com sua visão. Compromisso com seu futuro. Compromisso com o seu eu ideal, aquele que você ainda não é, mas já pode se tornar. E para isso, você precisa de algo que não se ensina em livros: disciplina. Não a disciplina punitiva, mas a disciplina que honra a sua própria palavra, que acorda cedo mesmo com sono, que estuda mesmo sem vontade, que executa mesmo sem resultados, porque você sabe quem você quer ser, e sabe que ninguém virá te salvar. Ninguém. Essa é a verdade brutal. Não virá o mentor mágico, o investidor perfeito, o par ideal, o guru infalível. Você é o único responsável. E isso, longe de ser um peso, é sua maior liberdade. Porque se tudo depende de você, então tudo pode mudar quando você mudar. Você tem o poder. Sempre teve. Só estava usando contra si. Mas hoje você decide diferente. Hoje você silencia a voz da dúvida e ativa a voz da decisão, a voz do sim, a voz da ação. Hoje você para de esperar permissão para viver o que deseja. Hoje você deixa de ser o obstáculo e começa a ser o canal. Hoje você se compromete com sua própria grandeza. Hoje começa a sua revolução interna. E amanhã? Amanhã é apenas consequência. Você está aqui para quebrar correntes invisíveis que arrastaram sua família por gerações. Você está aqui para destruir muralhas mentais que mantiveram seus ancestrais presos em caixas que chamavam de vida. Você está aqui para reescrever uma história que antes era escrita com lágrimas e agora será escrita com fogo. Fogo de clareza, fogo de disciplina, fogo de propósito. E esse fogo precisa arder todos os dias. Você tem que manter essa chama viva mesmo quando tudo ao redor for escuridão. Porque é fácil manter a fé quando tudo dá certo, mas só os titãs mentais mantêm a fé quando tudo desaba. Esses são os que vencem. Esses são os que constroem impérios. Esses são os que deixam legados. Eles operam em um nível onde a dúvida não tem permissão para entrar, onde a negatividade não encontra espaço, onde a pobreza mental não encontra moradia. E você? Você vai ser um deles? Ou vai repetir a história de quem te precedeu? Vai entregar sua mente a um sistema que te quer pequeno, obediente, conformado? Ou vai levantar e gritar: eu sou o ciclo que termina aqui. Eu sou o que diz basta. Eu sou o novo código mental da minha linhagem. Você não deve favores ao medo. Você não deve fidelidade às crenças herdadas. Você só deve lealdade a quem você nasceu para ser. E a verdade que poucos têm coragem de encarar é essa. Você já tem tudo o que precisa. Você já tem o poder dentro. Você já tem a chave da cela. Mas você precisa escolher usá-la. Você precisa ter coragem de se encarar no espelho e assumir que o único carcereiro da sua mente sempre foi você. Essa é a liberdade mais assustadora que existe, porque ela não permite mais desculpas, não permite mais terceirização. Ela exige que você assuma 100% da responsabilidade pelo que pensa, pelo que sente, pelo que faz, pelo que não faz. E é nesse espaço de brutal honestidade que você finalmente encontra poder. Não poder externo, poder interno, o único que nunca poderá ser tirado. O único que transforma qualquer deserto em paraíso, o único que constrói riqueza mesmo em meio à ruína. E quando você abraçar esse poder, o ciclo estará quebrado. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E o mundo sempre foi, e sempre será, apenas o reflexo atrasado da sua mente. Então pare agora, feche os olhos, respire fundo e sinta. Sinta o peso das correntes que você carrega há anos. Sinta a história de escassez, de medo, de limitação, tentando te arrastar de volta. E agora, com toda a sua força interna, visualize-se quebrando essas correntes. Ouça o som metálico do velho eu se despedaçando no chão. Sinta o alívio. Sinta o espaço que se abre dentro de você. O espaço para o novo. O espaço para a grandeza. E agora, abra os olhos.
Levante-se, endireite os ombros, assuma sua nova identidade, porque a partir de hoje, você é o ciclo quebrado. Você é a exceção. Você é a ruptura. Você é o arquiteto da nova era da sua família. Você é o milionário mental que nunca mais se curva diante da pobreza herdada. O mundo não vai entender. Não precisa entender, porque você não está mais aqui para ser entendido. Você está aqui para ser imitado, para ser a luz que expõe as sombras da pobreza mental. E agora você caminha para o seu destino, de cabeça erguida, de alma limpa, de mente rica, porque a partir de hoje, você rompeu o ciclo e nunca mais será o mesmo.